Primeiramente, pessoal, vamos para a datação desse texto. Sabemos que Isaías ele é dividido em 3 partes, tá? O proto-Isaías, escrito no século 8 a.C., dos capítulos 1 ao 39. O Deutero-Isaías, ou segundo Isaías, que é datado por volta de 550 a.C., dos capítulos 40 ao 55, e conhecido também como o Livro das Consolações de Israel, escrito provavelmente por discípulos do profeta. E o Trito Isaías, dos capítulos 56 ao 66, datado mais ou menos por volta de 537 a 520 a.C., num processo de retorno, de exílio, tá? Onde os exilados começam a repovoar sua terra e junto com eles alguns estrangeiros, tá? Porém, há divergências, tá? Tem pessoas que colocam tudo para o século 8 e outras colocam parte para o século 8, e sim, que Isaías falou tudo isso, porém essas outras partes são escritas somente depois, que também seria normal, tá? Independente disso, a gente vai analisar o contexto. Vamos lá. Isaías 61, verso 1. Vamos para a leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Analisando aqui, o escritor ele está falando dele mesmo, correto? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quem que estava cativo nessa época? O povo de Israel estava cativo, eles estavam em outras terras, correto? E a abertura de prisão aos presos. Tinha pessoas presas ali, em outros locais. Temos aqui uma afirmação do escritor, né, e não uma profecia, de princípio. Ele afirma que o espírito do Yud-Heh-Vav-Heh estava sobre ele, e não que viria alguém que receberia séculos depois. Podemos comprovar isso em textos anteriores. Por exemplo, o capítulo 59 de Isaías diz assim. Isaías 59, verso 21 diz assim: Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca. Ou seja, o próprio Yud-Heh-Vav-Heh está falando que o espírito dele estava com um profeta. Não se desviarão da tua boca, nem na boca da tua descendência. Nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ou seja, aqui é bem claro, antes do capítulo 61, o escritor já afirma que o Espírito do Eterno estava sobre ele, o próprio Eterno afirma isso. E aqui vemos que não só dele, mas também a representação do seu povo. Perfeito? Aqui já dá para a gente entender o contexto, né? Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por quê? Porque Babilônia ia cair, correto? A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória, em vez de cinza. Pode ver que é um contexto de Sião, tá? Óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Ou seja, são palavras de consolo para o povo de Jerusalém. Verso 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas destruídas de geração em geração. Ou seja, aqui está falando da restauração da cidade, e isso de fato ocorreu, tá, pessoal? Alguns anos depois do oráculo, quando eles voltaram do exílio babilônico. Verso 5. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Ou seja, eles iam ter até ajuda estrangeira, né? Os livros, inclusive de Esdras e Neemias, que são livros pós-exílio babilônico, eles relatam vários estrangeiros indo para Israel. E até tiveram que desfazer alguns casamentos mistos. Inclusive, eles tiveram ajuda até de reis, tá? A gente vai ver isso também. Verso 6. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor,
e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos estrangeiros, e na sua glória vos gloriareis. Israel teve períodos de prosperidade e foram ajudados por reis, inclusive, estrangeiros sim. Você vê isso no livro de Esdras. Esdras é um livro pós-exílico, tá? Diz assim, Esdras capítulo 6, verso 8. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente as despesas a estes homens, para que não interrompam a obra. Verso 9. E o que for necessário como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes, que estão em Jerusalém. Desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantando-o o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário era um rei, tá? Baixei o decreto com diligência, se faça também. Aí tem o verso 16, né, que vai dizer assim: E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos, e as suas libações e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus.